Jefferson dizendo, tudo bem, meu povo? Sentiram falta do resumão? Passar um resumão facinho, rapidinho pra gente aqui, sem muitas delongas. Nossa lição é a número 12, terra purificada. Pegou aí, meu povo? Beleza? Aí ele fala assim, como que eu vou passar para os meus adolescentes essa história de terra purificada? Purificada de quê? Do quê? Por que a terra precisa ser purificada? Por que esse milênio vai acontecer? O que a terra vai ser destruída com fogo? Como é que é isso? Para quê e por quê? Então, para quê e por quê? Resolvi mostrar para vocês. Lá em Gênesis 3, verso 17, diz o seguinte, ó. E ao homem, Deus dizendo ao homem, e ao homem disse, porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei que não comeste, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas comerás dela todos os seus dias da tua vida, e ela lhe produzirá espinhos e abrolhos. Meus irmãos, a terra, no momento em que o homem pecou, ele transmitiu para a terra também essa maldição. A terra, todo o globo da terra ficou amaldiçoada, meus irmãos. Ela também recebeu o pecado por causa de quem? Do homem. Do homem ter transgredido os mandos de Deus, ter transgredido a sua lei. A lei era não comerás desse fruto, ou você morrerá. Por causa disso, agora as folhas estavam caindo, murchando, produzindo cardos, espinhos, abrolhos. Meus irmãos, a terra foi contaminada. Isso, a prova disso é que um pouco mais na frente, em Gênesis 6, verso 5 diz o seguinte, ó, Gênesis 6, verso 5 diz o seguinte, ó. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos era mal. Meu irmão, o ser humano se tornou tão mal, tão ruim depois. Olha só quanto tempo passou desde que o pecado entrou. Um pouco mais lá na frente, onde já tinha uma grande população, as pessoas eram más e só pensavam no mal o tempo inteiro. Continua a leitura, verso 6. E arrependeu-se o Senhor de ter haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Meu irmão, a maldade era tão grande que Deus disse assim, nossa, eu me arrependo de ter criado o ser humano. Mas alguém achou graça perante os olhos de Deus, que foi Noé. A graça de Deus, meu irmão, sempre esteve presente. A misericórdia do Senhor. Continua um pouquinho mais lá na frente, diz o seguinte, ó, no verso 11. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Meus irmãos, era tanta maldade, tanta coisa má, que tudo se tornou em violência, meus irmãos. A terra estava contaminada, fala assim, ó, corrompida. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida por causa da carne, que havia se corrompido o seu caminho sobre a terra. Ou seja, a terra, ela recebia sempre a paga pela maldade dos homens, pela escolha dos seus pecados. A terra, meus irmãos, é quem mais sofreu por causa das escolhas erradas dos seres humanos, né? Nós vemos aí, então, que a terra estava sofrendo por causa disso. Nós sabemos que veio o dilúvio, maltratou a terra, destruiu a terra praticamente, ficaram só os seres aquáticos, né? O dilúvio veio, destruiu aqueles seres humanos tudinho, ficou só a família de Noé. Mas mais para frente, meus irmãos, olha o que aconteceu de novo, olha o que a Bíblia relata. Por que a terra tem que ser renovada de novo? A água resolveu? Mais ou menos, meus irmãos, que a terra começou de novo, os homens começaram de novo, mas Deus viu que o negócio era mais complicado do que isso. Veja só o que aconteceu em Isaías 24, de 4 a 6, diz o seguinte, ó. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquece os mais altos dos povos da terra. Na verdade, a terra está contaminada. Lembra que eu falei que a terra está contaminada? Lembra que eu falei que ela foi amaldiçoada por causa do homem, que estava cheia de violência? Voltou de novo a acontecer. Olha o que aconteceu. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, seus habitantes, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos, quebram o pacto eterno. Por isso a maldição devora a terra, e eis que os que habitam nela sofrem por serem culpados. Por isso são queimados os seus habitantes. Meus irmãos, a terra sofre tudo isso por causa dos homens, meus irmãos. Eles quebram as leis, todo tipo de lei, as leis naturais. Olha, eles já poluíram o ar inteiro, já poluíram a camada de ozônio, as pessoas pegando câncer, nas empresas aí, cheio de gases poluentes, cheio daquela fumaça tóxica. Meus irmãos, os rios todos poluídos, os mares com derramamento de petróleo, de óleo,
né, de dejetos no mar, os oceanos todos contaminados, a terra devastada, meus irmãos, pelos desmatamentos, para extrair madeira, para acabar com tudo, meus irmãos, usina hidrelétrica, tudo quanto é parte, causando desastres ambientais de tudo quanto é jeito. Coitada da terra, os solos todos contaminados, colocando dejetos onde não pode, produtos químicos sendo derramados na terra. Meus irmãos, a terra está um caos, a terra está em comoção, está tremendo, porque a gente vê vulcões em erupções, terremotos em grandes partes. A terra está contaminada, meus irmãos. A terra não tem mais jeito. Os solos, as águas potáveis estão todas contaminadas. Rios inteiros, riachos, lagos. Meus irmãos, o ser humano, com a sua ambição, o seu pecado, sua ganância, destruiu a terra, contaminou ela inteira, meus irmãos. E ainda por cima, transgridem a lei de Deus, os seus mandamentos, o santo dia de Deus, o sábado, que é o selo de Deus entre ele e os homens aqui na terra. Meus irmãos, transgridem tudo por conta da ganância, de um tal de progresso que só estão levando para o estresse, depressão, câncer, tanta coisa ruim, meus irmãos. Ou seja, a terra está sendo consumida, precisa ser renovada. Lembra que está escrito em Mateus 25? Mateus 25, é Mateus 25? Isso, Mateus, isso. Deixa eu ver aqui, Mateus, deixa eu só ver aqui a passagem, por favor. Mateus 24, verso 35. Achei aqui, ó. Mateus 24, verso 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Meus irmãos, Deus prometeu que esse céu, esse ar atmosférico, tudo isso aí, meus irmãos, vai passar, e a terra também. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, meus irmãos. As palavras de Deus que Ele firmou que seriam eternas, continuarão, meus irmãos, mas o céu e a terra precisam ser renovados. Meus irmãos, inclusive o ser humano, né? E quando é que vai passar tudo isso, o ser humano? O ser humano precisa ser renovado. Lá em 1 Coríntios 15, o verso 51 diz o seguinte, olha só: eis, aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Deus quer transformar você de novo, meu irmão. Quer tirar o pecado, e é através do sangue de Jesus. E está chegando o dia que Ele está voltando nas nuvens do céu e vai te transformar num abrir e fechar de olhos. Isso, meus irmãos, no momento, num abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Lembra que Ele vem com trombeta, com anjo, milhões de milhões, milhares de milhares. Todo olho verá, meu irmão, toda a carne verá. E aí, ó, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Claro que essa ressurreição é dos mortos que morreram em Jesus, que acreditaram no seu sangue, que acreditaram no seu poder, que estão dormindo no pó apenas esperando aquele grande dia da redenção, onde nós vamos encontrar nossos entes queridos, aqueles que também acreditam da mesma forma que nós, que Jesus pode te salvar do pecado. Né? Aí fala assim, ó, serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Os que estiverem vivos serão transformados também, meus irmãos. Aí continua, porque é necessário que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Assim a terra, como agora está corruptível, cheia de desastres, de caos, ela também que é corruptível, ela será purificada com fogo para se tornar incorruptível e morada dos santos, meus irmãos. Aí fala assim, ó, enquanto isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestirá de imortalidade. Então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte. Cadê a tua vitória, minha filha? Já foi, né? O salário do pecado é o que? É a morte, mas ela foi vencida por Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou, a morte perdeu o poder sobre nós, o pecado perdeu o poder sobre nós. A terra será purificada, meus amados. Jesus tem um plano. O plano é que a terra será purificada com fogo. E essa promessa, lembra que o céu e a terra passarão? Isso está escrito em Apocalipse 21, verso do 1 em diante, diz assim, ó, eu, João, vi novo céu e nova terra. Lembra que Deus falou que os céus e a terra passarão? Né? Que tem uma parte que diz que o céu se recolheu como pergaminho, em Apocalipse 6, verso 14, diz que o céu se recolheu como pergaminho. Olha o céu se tornando novo. Olha a terra, diz assim, ó, João diz, eu vi um novo céu e nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram e já não existe. Olha, tudo novo, tudo renovado.
O que ele diz? E vi a santa cidade, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, adereçada como um noivo, como uma noiva ataviada para, quer dizer, toda pronta, adornada. Deus disse assim: vou preparar. Lembra quando a noiva está toda pronta, toda bonitona? Então Deus foi preparar. Ele foi preparar moradas para nós. Ele foi preparar a nossa residência, a nossa cidade pura, a nova Jerusalém, né? E eu vi uma grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais nem morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Lembra que essas coisas passarão? As coisas más e ruins, a morte, essa terra contaminada, tudo será renovado. Por isso a terra será purificada, meus irmãos. Lá naquele milênio que a gente vai passar com Cristo, nós vamos ver todos os planos de Deus para os seres humanos. Quem se arrependeu e se salvou, quem se perdeu, por que tu está salvo. Deus tem um plano para mim e para você. Sabe a maior confirmação disso? É o que está escrito. Eu vou só terminar com esse versículo para não me alongar demais. Deixa eu ver se é esse aqui, né? 1 Coríntios 2, verso 9. Mas como está escrito: as coisas que os olhos não viram, olha, o que o olho nunca viu, né? Que o ouvido nunca ouviu, e que jamais penetrou no coração do homem, na sua mente, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Meus irmãos, esteja pronto para uma cidade nova, renovada, com um corpo novo e renovado. Jesus quer renovar a tua vida. Te entrega a Ele, peça perdão dos teus pecados, perdoe a quem te ofendeu. Se arrependa, perdoe as pessoas, se arrependa, muda de vida, porque Deus quer renovar tanto o globo da terra como a tua vida. Deus seja louvado. Por isso a terra precisa ser purificada. É do pecado que ela foi amaldiçoada pelo pecado, e o homem também foi amaldiçoado pelo pecado, mas Deus é o antídoto, é a salvação para todos nós. Um abraço, espero ter ajudado. Tchau! Boas festas, hein, meu povo?